Olá! Aula de hoje, transitividade verbal. No caderno de atividades, da página 18 à página 24. O que é transitividade verbal? É quando o nosso verbo precisa de um complemento. A transitividade verbal indica a relação entre os verbos transitivos e os seus complementos. Verbo transitivo é aquele que precisa de um complemento. O verbo intransitivo é aquele que não precisa de um complemento. Isso porque sozinho o verbo transitivo não tem sentido completo, o que significa que ele tem que transitar para um elemento que o complete. Por exemplo, se eu falar para vocês, comprei, simplesmente comprei, vocês vão querer saber o que. Então, ele precisa de um complemento, porque sozinho esse verbo ele não tem significado nenhum. Gosto. Vocês vão perguntar de quê? Gosta de quê? Então, meu verbo gostar, ele precisa de complemento, porque sozinho ele não tem significado nenhum. Por exemplo, entregaram. Entregaram o quê? A encomenda. Vendo o quê? Quadros. Segure o quê? Isto. Vejam que esses três verbos que estão aqui, entregaram, vendo e segure, eles precisam de um complemento. Sozinhos, eles não têm significado. Então, de acordo com o tipo de complemento, os verbos são classificados em verbo transitivo direto ou verbo transitivo indireto, ou ainda transitivo direto e indireto. Vamos lá, então. Quando nós precisamos fazer a pergunta o que ou a pergunta quem para completar esse verbo, nós teremos um verbo transitivo direto. Verbo que não tem sentido completo e precisa de um complemento, geralmente introduzido sem preposição, que conclua o que ou quem. Comprou o quê? Esse complemento é chamado de objeto direto. Então, o meu verbo vai ser verbo transitivo direto, porque ele faz uma pergunta o que ou quem, e a resposta vai ser um objeto direto. Então, por exemplo, comprei. O que? Comprei um carro. A minha resposta a esta pergunta, o que comprei? Um carro vai ser objeto. Se o meu verbo é um verbo transitivo direto, o meu objeto também será um objeto direto. A mesa 3 pediu a carne bem passada. Pediu o quê? A carne. Olha o verbo pedir. Terminei a análise. Terminei o quê? A análise. Agora sim entendo quem? Meus pais. Olha a pergunta, o que e quem? Sempre que eu fizer uma dessas duas perguntas para complementar o meu verbo, ele será um verbo transitivo direto. E a resposta, a carne, a análise, meus pais, será o meu objeto direto. O verbo transitivo indireto é aquele que precisa de uma preposição para fazer a pergunta ao meu verbo. Então, ele não tem sentido completo e precisa de um complemento que tenha uma preposição. Sempre vai ter obrigatoriamente uma preposição. Esse verbo é chamado de verbo transitivo indireto. E a resposta, o complemento que eu tenho para ele é chamado de objeto direto. Perdão, objeto indireto. Não acredito em que, no que ele diz. Esperei a quem? A ele. Esperei por ele, né? Podemos ir com quem? Com você. Então, o verbo acreditar, o verbo esperar e o verbo ir são verbos transitivos indiretos. E as respostas, no que ele diz, ele ou ela, aqui por ele ou por ela, ou a ele, a ela, e ainda com você, são objetos indiretos.
Dos objetos, dos verbos transitivos direto e indireto, nós ainda temos os intransitivos. Os verbos intransitivos são aqueles que não precisam de complemento. Então, quando eu digo assim, por exemplo, aqui nessa figurinha, o Simpson caiu. Pronto, ele caiu. Não preciso colocar, ninguém vai fazer a pergunta o que, de quem, nem nada. Isso não significa que o meu verbo não possa ter um outro tipo de complemento, né? Ele caiu da escada. Quando eu digo isso, caiu da escada, eu estou dando o lugar de onde ele caiu, certo? Então, enquanto a transitividade do verbo indica a necessidade de completar o seu sentido com complementos, a intransitividade verbal indica que os verbos têm sentido completo. Assim, sozinhos, os verbos intransitivos conseguem transmitir a informação sobre o sujeito, sem precisar de complemento. Por exemplo, João nasceu. Se eu falasse até aqui, vocês entenderiam. Esse ontem me dá a ideia de tempo, um advérbio de tempo. A planta morreu. Pronto, eu já sei que ela morreu. De sede, do que ela morreu, né? A causa. Adormeci cedo. Se eu só falasse para vocês adormeci, vocês também entenderiam. Então, o verbo intransitivo é aquele que não precisa de complemento. Então, nós temos os verbos que podem ser transitivos ou os verbos que podem ser intransitivos. Os verbos transitivos podem ser direto ou indireto. Indireto quando são acompanhados de uma preposição. Espero que vocês tenham entendido bem o conteúdo, façam as atividades e na segunda-feira nós vamos tirar as dúvidas que por acaso ficaram aí. Bons estudos, aprenda como se você fosse viver para sempre. Viva como se você fosse morrer amanhã. Mahatma Gandhi. Pensem bem, bons estudos, façam as atividades, anotem as suas dúvidas e nós vamos tirá-las na segunda-feira. Um grande beijo e fiquem bem.